E aí, pessoal, tudo bem? Professor Paulo Gereba, plataforma Gonçalves Dias e o projeto A Prova Mais Enem dos Concursos, uma iniciativa do governo do estado do Maranhão, uma bela iniciativa para você que vai fazer o concurso público federal, nacional, agora. E lembre-se, no seu vídeo aparece um QR Code. O que você faz? Você vai lá e baixa esse QR Code após a aula, para que você possa estar lendo a parte teórica sobre o tema que nós iremos desenvolver nessa aula. E também resolver exercícios sobre esse tema, que por sinal os exercícios estão lá com o gabarito. Tá? Beleza? Então, vamos lá. Dentro da realidade brasileira, na aula de hoje, nós iremos discutir a dinâmica social no Brasil. Como é que se dá a dinâmica da sociedade brasileira? É evidente que essa é uma discussão que ela entra no campo mais sociológico. Você discutir a dinâmica da sociedade brasileira é algo que você pode estar falando de várias questões. Tá? Entrando, evidentemente, numa questão em torno do quê? Da estratificação, da desigualdade e da exclusão social. Então, essa dinâmica que nós iremos observar na sociedade brasileira, nós iremos trabalhar em cima desses três elementos. A estratificação, a desigualdade e a exclusão na nossa sociedade. E é evidente que nós vamos trazer teóricos do campo da sociologia, pensadores do campo da sociologia, para poder compreender melhor essa dinâmica da sociedade no campo da questão da própria exclusão, da desigualdade e da estratificação, ok? E a primeira coisa que a gente observa é a ideia de desigualdade social. Não uma ideia de Brasil, mas uma ideia mundial. Porque quando você fala de uma ideia mundial de desigualdade social, observe, essa ideia, basicamente, ela é medida por onde? Ela é medida pela faixa de renda. Então, esse é um critério que se utiliza, não só no Brasil, mas a nível mundial, para se observar o grau da desigualdade social de um país. Então, se usa o quê? A faixa de renda. Se usa o quê? O IDH, o Índice de Desenvolvimento Humano. É um outro elemento importante para se medir a desigualdade social de um país. Se usa o quê? A escolarização. A escolarização também é um outro componente importante. Um outro componente é o acesso à cultura. O acesso à cultura também é um componente importante. Assim como o acesso aos chamados serviços básicos, como educação, saúde, saneamento básico e segurança. Então nós temos aqui diversos indicativos, diversos elementos que vão nos mostrar a nível mundial, principalmente aqui em países pobres ou em processo de desenvolvimento, onde a gente olha e percebe que o nível de desigualdade desses países são altos. E nós temos vários indicativos, ou seja, desde a questão da faixa de renda, como nós falamos, passando pelo IDH, e até mesmo o atendimento a diversos tipos de serviços, como é o caso, por exemplo, da educação, da saúde, do saneamento e da segurança. Então, pensar na desigualdade social, não só no Brasil, mas a nível mundial, é pensar nesse contexto de elementos, ok? Já que está se falando sobre a questão de renda, e a renda é um elemento importante, quando se fala de desigualdade social, observe que, por exemplo, a renda, por ela mesma, se você pegar sua renda por si só, ela não garante que os dados da desigualdade sejam plenamente verificados. Ela é um critério, mas por si só ela não garante. Plenamente verificados, não. Você pode verificar, você pode utilizar, mas ela não garante plenamente. Por quê? A qualidade de vida, ela pode, em alguns casos, independer dela, independer da renda. A qualidade de vida pode, em alguns casos, independer da renda.
Ó, em geral, a qualidade de vida e a renda caminham juntos. Então, é preciso observar, muitas das vezes, não só para a renda, mas eu preciso também observar minha qualidade de vida. Porque muitas das vezes eu posso ter uma boa renda e minha qualidade de vida é precária. Né? Porque eu tenho outros elementos de precariedade. De repente eu posso ter uma renda que me garanta pelo menos um alimento por dia, mas existe precariedade na educação, na minha segurança, no meu acesso ao lazer e à cultura. Então eu tenho outras precariedades, a saúde, né? E que muitas das vezes eu tenho uma renda X, que ela pode pelo menos me garantir. Então seria muito interessante usar a questão da qualidade de vida e da renda, porque elas caminham juntos. Inclusive o sociólogo, já que a gente está discutindo essa questão da dinâmica social no Brasil, nós temos um sociólogo conhecido como Herbert Spencer. Esse sociólogo, o Spencer, que ele foi fundador, inclusive, da teoria do darwinismo social no século XX, tá? E ele foi defensor da ideologia que explica a desigualdade social. Mas ele propõe, na verdade, uma teoria racista, eurocêntrica, ou seja, uma teoria etnocêntrica, uma teoria racista, principalmente baseado no darwinismo social. Então, ele usa esse critério, essa teoria racial, dessa teoria basicamente etnocêntrica, para falar de quê? De desigualdade social. E aí nós temos outros pensadores que vão, evidentemente, trazer propostas completamente diferentes da de Spencer. Entre eles, nós temos aqui o pensador Karl Marx. Tá? E Marx, se observa com bastante cuidado, ele mostra que existe uma ideologia por detrás do sistema capitalista. Marx está nos falando isso. Olha, existe uma ideologia por detrás do sistema capitalista. E essa ideologia é ela que vai provocar a existência da exploração da classe trabalhadora pela burguesia industrial. A classe trabalhadora, ela é explorada, a classe operária, Marx pensando lá no século XIX, ela é explorada pela burguesia industrial, por quê? Porque existe uma ideologia de exploração por detrás do sistema capitalista. Observe que a ideologia aí que Marx fala é uma ideologia como conjunto de quê? De normas, de ideias, de leis, de símbolos, ideias, leis, símbolos, normas, criados como mecanismos para poder o quê? Explorar os trabalhadores. Criados como mecanismos do sistema capitalista, da ideologia dele, do sistema capitalista, para explorar os trabalhadores. Então, é evidente, uma outra discussão também importante é a teoria da social-democracia e a política do bem-estar social. Observe que quando você discute a teoria da social-democracia e a política do bem-estar social, nós estamos discutindo a ideia do quê? Do acesso à saúde e à educação de qualidade. Os chamados estados da social-democracia ou de bem-estar social, são estados que, pelo menos, eles se preocupam com essa questão da saúde, da educação de qualidade. Há uma preocupação, pelo menos, a questão do emprego, a questão da assistência para aqueles que estão fora do quê? Do mercado de trabalho, garantias previdenciárias e até mesmo trabalhista. Se observa isso em políticas, em estados que colocam em prática a teoria da social-democracia ou da política do bem-estar social. Segundo, por exemplo, o economista francês agora do século XXI, um economista bem atual, o Thomas Piketty, ele inclusive se refere ao Brasil. O Brasil, no início do século XXI, segundo esse teórico, tem uma concentração de renda, olha que coisa, maior do que os grandes países árabes. Olha só, o Brasil tem uma concentração de renda maior do que os grandes países árabes, o que mostra a historicidade da exclusão social no Brasil. A própria historicidade da exclusão social no Brasil mostra o que, galera? Mostra pra gente, como o Brasil, ele é um país onde
você tem um nível de desigualdade ainda muito grande. Nós temos determinadas capitais, ou mesmo regiões interioranas, onde a concentração de renda é absurda. É absurda. Por quê? Porque existe uma historicidade da exclusão social. Nós já avançamos, já combatemos, mas ainda se tem uma forte desigualdade nesse país. Ainda se tem uma precária distribuição de renda. Ainda se tem uma precária garantia de uma qualidade de vida satisfatória, pelo menos satisfatória para boa parte da sociedade. Por quê? Porque se tem, evidentemente, todo um processo de quê? Um processo de exclusão social histórica. Observe que a escravidão, quando é que ela terminou no país? A escravidão, ela tem início no século XVI, no Brasil, e ela só termina no final do século XIX. Ela só termina no final do século XIX. Além disso, nós temos também, por exemplo, a exclusão social de muitos negros, até hoje, das comunidades indígenas, até hoje, por conta da ausência de reparações sociais e de políticas públicas que pudesse oferecer um melhor combate à exclusão social e à desigualdade social desses agentes sociais. Nós temos a exclusão social, por exemplo, se nós analisarmos com bastante cuidado, nós teremos a exclusão social, né? Também, galera, de muitos analfabetos durante muito tempo que não tiveram acesso à cidadania, que não puderam participar do processo eleitoral, que não conseguiram, na verdade, participar do processo eleitoral. Então, você negar o direito de cidadania, você excluir analfabetos, como desde da chamada a Constituição Republicana de 1891 até a Constituição de 1988, analfabetos não podiam votar. Mulheres só foram votar no Brasil a partir da Constituição de 1934. Então, nós temos uma historicidade, é preciso se compreender com bastante cuidado, que nós temos uma historicidade de exclusão. E isso significa o quê? Desigualdade. Isso significa que o Brasil ainda é um país, apesar de um ou outro governo se esforçar, conseguir alguns índices satisfatórios, mas ainda é um país onde se tem uma desigualdade. Muitas pessoas estão hoje sem acesso à educação de qualidade, a saneamento básico, né? A segurança, há carências. Existem regiões no Brasil que literalmente a gente percebe que as políticas públicas elas não chegam. Ou quando chegam, não são suficientes para alterar aquele quadro de desigualdade e de exclusão. É preciso, cada vez mais, a classe política brasileira e a própria sociedade civil, a classe empresarial, se reunir para poder adotar mecanismos para combater essa exclusão. E com isso, você está combatendo a desigualdade social. Porque há uma historicidade, né? Existe uma historicidade, certo? Nessa questão, por conta da escravidão, por conta do racismo, por conta de uma série de outros elementos, a questão da renda, da concentração de renda, que se tem na história, basicamente, do Brasil. Então, a dinâmica social, a dinâmica da sociedade brasileira, ela acaba, na verdade, nos mostrando como essa sociedade, ela vai, na verdade, cada vez mais buscando determinados espaços. Tem momentos que nós vamos avançar, tem momentos que nós vamos recuar. Essa é a dinâmica da sociedade brasileira. Ok, galera? Essa basicamente é a dinâmica. Então é preciso se olhar para essa dinâmica dentro dessa perspectiva. Uma perspectiva mais sociológica, ok?
E aqui nós temos uma questão bem interessante para discutir com vocês, né? Até mesmo para que a gente possa ter o entendimento aí dessa dinâmica, uma questão bem legalzinha. Olha só, enquanto persistirem as grandes diferenças sociais, enquanto continuar as diferenças sociais, as desigualdades e os níveis de exclusão que conhecemos hoje no Brasil, ou seja, enquanto permanecer as diferenças sociais e a exclusão muito alta, as políticas sociais compensatórias serão indispensáveis. E aí se chega em um grande debate. Como as políticas sociais, é o que muitos chamam de assistencialismo, que provoca uma melhor distribuição de renda, como essas políticas sociais, elas são indispensáveis. Algumas críticas que recebem no sentido de quê? Que elas precisam avançar, no sentido de tirar esses indivíduos dessa situação, para que eles se tornem indivíduos mais competitivos. Então, é preciso não só a garantia mínima, mas é preciso garantir saneamento básico, educação de qualidade, a saúde, empregabilidade. Mas uma coisa é certa, elas não podem ser dispensáveis. Você não pode acabar com um programa no Brasil hoje como Bolsa Família. Não tem como. Se você acaba com o Bolsa Família, você simplesmente vai aumentar o caos, né, dessa exclusão social, dessa desigualdade social. Então, os programas de distribuição de renda, assistencialismo, eles são importantes. Não deve-se usar de caráter eleitoreiro. Não deve-se usar no sentido de quê? De permanecer o tempo todo. Né? Eu penso que há prazos de validade, né? Lógico. E aqui não está se discutindo se é de curto alcance, médio alcance, longo alcance essas validades. Né? Mas temos que ter prazo de validade no sentido de melhorar esses programas, no sentido de deixar esse indivíduo. Mas só quando isso acontecer de fato é que a gente pode pensar nessa possibilidade de simplesmente acabar com essas compensações. Mas diante da realidade que se tem social nesse país, não dá para acabar. Não dá para acabar. Ok? Aí ele coloca, as ações referidas são legitimadas por uma concepção de política pública, né? São legitimadas as ações referidas, que nós estamos falando, são legitimadas por uma concepção de política pública, focada no vínculo clientelista, troca de favores, pautada na liberdade da iniciativa privada, baseada em relação de parentesco, orientada por organizações religiosas, centrada na regulação de oportunidades. As políticas públicas, o que é que ela faz? Centrada na regulação de oportunidade. Quando você fala de uma Bolsa Família, você está dando oportunidade para se diminuir as desigualdades. Você está dando oportunidade para poder se fazer o quê? Combater a exclusão social. Então, as políticas públicas estão aqui, centrada na regulação de oportunidade. E não de trocar favores, como se tem na letra A. E não na livre iniciativa, né, como se coloca aí na letra B. Ou mesmo das relações de parentesco, né, não é por aí. Não é apenas ajudar os parentes, ajudar, na verdade, a todos que fazem parte desse processo aí de exclusão social. Ok? E nem tampouco organizada por orientações religiosas. A política é para todos que vivem uma situação, basicamente, de exclusão social ou de desigualdade. Por isso, as ações referidas são legitimadas por uma concepção de política pública centrada na regulação de oportunidades, que é essa que nós estamos dando para todos vocês aqui agora. Por isso, é muito importante, depois dessa aula, você baixar o QR Code para olhar a parte teórica e mais questões sobre
a dinâmica social no Brasil. Ok, galera? Um grande abraço e até o próximo encontro. Valeu!